Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Java. Pessoal, a gente aqui na aula 8, tá? A gente vai abordar um pouquinho sobre variáveis e tipos primitivos em Java, tá? Ou os tipos de variáveis, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, então vamos lá, tá? Então aqui tá o conteúdo da aula passada, tá? Onde a gente aprendeu um pouquinho sobre conceitos de variáveis, a gente aprendeu um pouquinho sobre ali a memória stack, tá bom? E na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprender sobre os tipos primitivos em Java. Tá bom? Então é o seguinte, eu já vou apagar aqui, ó, essas variáveis, tá? Eu vou deixar aqui apenas um método aqui de impressão, tá? Um comando de saída aqui, beleza? E é o seguinte, vamos lá, pessoal. Por que tipos primitivos? Tá bom? Por que o do primitivo? Ou seja, nesse caso aqui, os tipos primitivos em Java são chamados de primitivos porque são os blocos de construção básica dos tipos de dados na linguagem. Eles são primitivos no sentido que não são compostos de outras estruturas de dados, tá bom? Um exemplo aqui, ó, tá? Eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou inicializar aqui uma variável e vou passar aqui o valor 10 para ela, tá? Se eu pegar aqui um exemplo, o num, tá? Ó, num, ponto. Presta atenção que eu não tenho métodos aqui, nada, tá? De métodos aqui para me poder fazer comparação, tá? Ou outras operações aqui, tá? Então, um exemplo. A gente tem, que inclusive, não se preocupe com isso aqui agora, tá? A gente vai falar sobre as classes wrappers mais na frente. Tá, mas eu vou te mostrar um pouquinho a diferença. A gente tem um tipo integer, tá? Esse integer aqui, ele é uma classe, tá bom? Ou seja, o integer aqui, ele é uma classe que pertence ao pacote Java Lang. A gente vai ver mais na frente sobre pacotes. Ele fornece vários métodos úteis para manipular e converter valores inteiros. Ao usar o integer, a gente pode aproveitar as funcionalidades de objetos como métodos, operações de coleções, enquanto ainda manipula valores inteiros. Um exemplo aqui, ó, eu vou colocar no 1 e vou atribuir aqui 20. Se eu pegar aqui para imprimir esse num 1, ponto, se eu der um ponto, presta atenção que eu tenho aqui métodos, tá vendo? Ó? Por que métodos? Porque isso é uma classe e as classes têm métodos, tá bom? Então, se as classes têm método, então existem vários métodos para a gente fazer operações, fazer várias funcionalidades aqui, tá bom? Então, a gente tem o equals, tá? Para fazer, comparar. A gente tem float value, hashcode. A gente tem toString, converter dados, tá? Então, a gente tem bastante métodos aqui. Aonde o num, o int aqui, o primitivo, ele não tem método. Se eu imprimir ele aqui, ó, exemplo, num ponto, eu não tenho nada. Já o num1, tá vendo? Então, a gente mais na frente vai aprender sobre esses tipos aqui de objetos, tá bom? Que é o que? A gente chama class wrapper. São classes que incorporam os tipos primitivos, tá bom? Então, esse é uma classe, tá? Que o integer aqui, no caso, a gente tem o integer, a gente tem também um exemplo, double, tá? Que também é uma classe que incorpora o tipo double, tá? Então, a gente vai ver isso aqui mais na frente. Beleza? Então não se preocupe, isso aqui foi apenas uma introdução para você entender por que tipo primitivo, tá bom? Então os tipos primitivos, pessoal, eles até são mais leves, consomem menos memória, tá bom? Então eles são feitos para a gente fazer operações simples, outras coisinhas aqui mais básicas, tá bom? Ok, então a gente com isso entendido, então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai citar aqui os nossos tipos, tá bom? Os nossos tipos primitivos, beleza? Então a gente vai começar pelo byte, tá? A gente tem o byte, eu vou colocar aqui meu byte, um exemplo, né? Aí eu vou atribuir aqui um valorzinho de 100, tá bom? Eu tenho também o short, então short, tá? Vou colocar aqui meu short, beleza, assim, ó, vou colocar assim. A gente tem também, pessoal, a gente tem o long, tá? Então long, eu vou colocar meu long, eu vou atribuir nele aqui um valor de, esse valor aqui, tá? Beleza. Eu tenho também aqui, pessoal, o int, tá bom? O int, eu vou colocar meu int, vai receber... Então, aqui é o seguinte, pessoal, esses tipos aqui, ó, eles são os tipos primitivos, mas dos tipos inteiros, tá bom? Então, eu vou até colocar aqui, ó, tá bom? Pra você ficar mais fácil. Então, tipos inteiros, tá bom? Inteiros, beleza? Por que inteiros? Eles não têm ponto flutuante, tá? Um exemplo, se eu tentar colocar ponto 5.0, ele me dá um erro, tá vendo? Beleza. Então, o byte, a gente tem o byte aqui dos tipos primitivos dos tipos inteiros, short, long e int. Agora a gente tem também, pessoal,
tipos com pontos, né? Flutuantes, tá bom? A gente tem com ponto flutuantes. Que seria, qual eles? O double, eu vou colocar meu double, vai receber aqui assim, vou colocar esse valorzinho, beleza? A gente tem também o float vai receber 3.14, tá? Só lembrando, opa, aqui eu preciso especificar, passar um F, tá, pessoal? Eu preciso especificar um F aqui, ó. Aqui, ponto e vírgula. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu vou passar no meu double, eu vou colocar um pontozinho, né? Colocar um ponto 00, tá? Então ele é com ponto flutuante. Aqui eu vou tirar, tá? Eu vou colocar um valor aqui, tá? Então perceba, pessoal, que eu tenho aqui, ó, ponto, tá? São com pontos flutuantes. A gente tem aqui ainda, pessoal, a gente tem o nosso, agora, caractere, tá bom? Então, aqui com ponto flutuante a gente tem os mais usados, doubles e o float. Agora a gente tem aqui, ó, tipos char. Aqui no tipo char, pessoal, a gente tem o nosso famoso char, aqui, ó, char, beleza? Eu vou colocar meu char, vou receber o exemplo aqui, colocar a letra A aqui, tá bom? A gente tem também, pessoal, os nossos tipos boolean. Então eu vou até colocar aqui, ó, tipos booleano, tá bom? Então a gente tem aqui um exemplo. Boolean, meu boolean vai receber aqui o true, tá? Beleza. Então true ou false. Então, pessoal, aqui a gente tem os nossos tipos primitivos. A gente tem dos tipos inteiros, com pontos flutuantes, beleza? Com pontos flutuantes. Aqui a gente tem também caractere, tá? Que no caso seria o nosso char. E a gente tem aqui os booleanos, true ou false, tá? Verdadeiro ou falso. Sim ou não, tá bom? Beleza. Agora aqui, perceba o seguinte. Eu coloquei aqui um exemplo. Em cada um eu coloquei um valor, tá? No byte eu coloquei 100, no short 345, long eu coloquei aqui 1000, tá? E no meu int eu coloquei aqui 10 mil. No double eu coloquei aqui esse valor, tá? Com ponto flutuante, casa decimal. No float eu preciso especificar o Fzinho aqui, tá? Ok. Agora é o seguinte. Em cada tipo desse aqui tem um tamanho máximo e um tamanho mínimo. O que significa que se você ultrapassar aquele valor, isso não será permitido. Tá bom? Então é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês uma tabelinha que eu tenho aqui, tá? A gente tem a tabelinha aqui, ó. Que seria o seguinte. Se a gente for ver aqui, ó. O byte aqui, ó. Ele suporta um tamanho aqui, tá? De intervalo entre menos 128 a 127. Isso significa que, para mais, eu não posso ultrapassar aqui de 127. Para menos, eu não posso aqui ultrapassar de 128. O que isso quer dizer? Que se eu pegar aqui, um exemplo, eu colocar 122, tá? Para mais, ele vai aceitar, porque tá dentro do limite ali. Agora, se eu colocar 127, ele ainda aceita, chegou no máximo. Se eu colocar 128, ele já me dá um erro. Tá vendo? Porque ele não... O tamanho máximo dele aqui, o intervalo é de 127, tá? Então, eu posso usar de 127 para baixo. Aí ele permite. Esse byte aqui, pessoal, ele serve para a gente armazenar valores pequenos. Por exemplo, você for criar uma variável ali com valor pequeno, um número pequeno, um exemplo, idade, alguma coisa do tipo, sei lá, age, 60, você pode colocar ali, por quê? Tá dentro do limite. Para negativo, se eu colocar 128, ele ainda vai aceitar, porque é o máximo. Se eu colocar 29, ele já estourou o limite. Já não dá, tá bom? Então, por isso, eu coloquei aqui 100. Então, esse aqui é o byte. Então, perceba que eles têm um tamanho. E o que significa também que ele tem 8 bits, tá bom? Quando a gente, pessoal, fala em bits, tá? Em bits, nos tipos primitivos em Java aqui, se refere ao espaço em memória que cada tipo ocupa, a sua capacidade de representar diferentes faixas de valores. A gente tem também aqui, pessoal, o meu short, tá? O short aqui, eu coloquei um valor de 345, certo? Beleza. Só que o short, ele também tem um tamanho máximo e um tamanho mínimo. Ele aqui, ó, ele aceita. Ele tem um intervalo de menos 32.768 a 32.767,
tá? Então você vê que é bastante coisa, tá? Então os 345 tá dentro do limite, e bem mesmo, viu? Ele trabalha, pessoal, aqui com tamanho de 16 bits, tá bom? 16 bits. A gente tem também aqui o int, tá? Vamos pegar aqui na sequência, né? Deixa eu jogar o int aqui pra cima pra gente pegar na sequenciazinha, tá, pessoal? Pra não ficar aquela coisa chata. A gente tem aqui o int, pessoal. O int, eu coloquei aqui, você vê que eu coloquei 10.000, mas o int, ele tem um intervalo aqui de menos 2 bilhões, 147 milhões, 483 milhões, 648 mil. Acho que é assim, né? Me perdoa se eu tiver errado aqui, tá, pessoal? Beleza. E ele trabalha aqui, o tamanho dele é de 32 bits. Então você vê que é um valor absurdo, pessoal, tá? Eu acho que... Olha, você nunca vai conseguir usar isso aqui não, né? Beleza. A gente tem também o long. O long, eu coloquei aqui um valor de 1000. Então, o long, presta atenção, o long... Olha só, pessoal, isso aqui, ó. Eu acho que dificilmente você vai conseguir decorar isso aqui, viu? Dificilmente você vai conseguir decorar isso aqui. Então ele tem um intervalo de menos esse valor aqui para esse valor. E ele tem um tamanho de 64 bits. Então, como a gente já falou, o bit refere-se ao espaço em memória que cada tipo ocupa, tá bom? Então, esse aqui é 64 bits. Agora a gente vai aqui para os nossos pontos flutuantes, tá? Deixa eu rodar o curso aqui, beleza. A gente tem aqui, com pontos flutuantes, a gente tem o double, tá? Então, esse double aqui, ó, se a gente for ver aqui na tabelinha, aqui, ó, esse aqui é o valor, o tamanho, o espaço dele, tá vendo? Então, é grande, pessoal, é muito enorme isso aqui, olha isso aqui. De menos isso aqui para mais isso aqui. É um valor absurdo. 64 bits. A gente tem o char, tá? A gente tem o char aqui. O char, pessoal, ele acumula apenas um único caractere, tá bom? Então significa uma única letra. Se eu quiser colocar aqui V, A, B, D, blá, 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 tá? Então, é isso aqui, é o único caractere. Isso aqui serve, cara, para coisas específicas, tá? Só lembrando, pessoal, que aqui ele trabalha aqui com o conceito de Unicode, tá bom? Isso aqui significa o quê? Que aqui, esse A aqui, quando eu passo aqui, ele se refere a um símbolo, exemplo, Unicode, tá? Um exemplo, eu colocar aqui o I, posso colocar o I, qualquer outra coisa, qualquer outro... Ele seria representado, um exemplo, acho que o I, se não me engano, é 111, se não me engano, tá? Então seria isso aqui em Unicode, tá bom? Você também pode dar uma pesquisadinha sobre os Unicodes aí, tá bom? Beleza. A gente tem também aqui, pessoal, o nosso... vamos só dar uma olhada aqui, no caso do char, né? Na nossa tabelinha. O char, aqui, ó, cadê ele? Aqui, ó. O char, ele é o seguinte, pessoal. O menor valor dele aqui, ele é de 0, menor, para 65.535, tá? E você vê aqui que o valor padrão dele, ó, ele tem um /0 que representa Unicode. E ele é 16 bits, tá bom? A gente tem também o nosso boolean aqui, ó. Aqui a gente colocou boolean, meu boolean true. Eu coloquei verdadeiro. Então o verdadeiro, o boolean, pessoal, ele é só um bit só. Ele é só 0, 1, ligado ou desligado, tá bom? Então é só isso aqui. É só um bit apenas, tá bom? Porque ele tem dois estados, ou ligado ou desligado, ou true ou false, ou verdadeiro ou false, tá bom? Então, esse aqui, pessoal, são os nossos tipos primitivos, tá bom? Então, você vê que cada tipo, ele tem um tamanho, você não pode ultrapassar aquele tamanho permitido dele. É claro que dificilmente, pessoal, você vai conseguir extrapolar o limite de um int, um long, dificilmente. O byte, aqui sim, você pode, como ele é uma quantidade, a menor unidade aqui, você consegue sim. Então você tem que ter cuidado com ele aqui para não extrapolar, mas o restante você não vai conseguir. Eu vou mostrar uma coisa para você que eu não mostrei. Eu vou colocar aqui, ó, no meu long, eu vou colocar um valor, eu vou bater no teclado aqui, ó, e vou colocar um valor absurdo aqui. Opa, deixa eu tirar a string aqui, beleza? Ó, um valor maluco aqui. Presta atenção, que ele deu um erro. Aí você diz, beleza, mas não é long. Então, para isso, eu tenho que colocar um L no final, ó. Tá? Na verdade, eu extrapolei o tamanho. Deixa eu diminuir mais um pouco, tá? Agora deixa eu colocar o L. Ainda extrapolei ainda, tá? Deixa eu colocar agora um L. Ó, tá vendo, ó? Então, significa o quê, ó? Eu vou colocar um L. Aqui eu extrapolei o limite dele, tá? Em bits aqui. Eu vou colocar o L. Aqui, ó, tá vendo? Então, é um tamanho gigante. E, se eu não colocar esse L no final... Ó, se eu usar um valor pequeno, não precisa especificar o L. Se eu for colocar um valor muito grande que chega ali nas proximidades do valor dele, do máximo dele, eu tenho que colocar um L, ó, que é de long. Aqui, igualmente no meu float aqui, ó, o float. Se eu tirar esse F aqui, ó,
ele vai dar um erro. Eu posso colocar o valor que eu quiser, ó. Beleza, blá blá blá, ponto, blá blá blá. Eu preciso passar o Fzinho. Opa, um F. Deixa eu pôr maiúsculo, minúsculo. Tá vendo, ó? Então esse float ele também tem uma quantidade grande, tá vendo, ó? Que ele aceita, né? Mas eu tenho que colocar o F. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos imprimir, pessoal, tá? Todos esses valores. Agora vamos imprimir, pessoal, todo esse resultado. Eu tenho os 8 aqui. Então eu já tenho o primeiro, tá? Então vamos só copiar aqui esses métodos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então beleza. Opa, o que é que eu tô fazendo aqui, meu? Beleza. Aqui eu tenho primeiro o byte, né? Byte, eu vou dar um espacinho. Vou concatenar mais o meu byte. Então, meu byte. Pessoal, só lembrando aqui, ó. Esses que eu tô colocando aqui, ó, byte, você pode estar se perguntando o que é isso. Esse byte aqui apenas vai imprimir uma string, um nomezinho byte. E vou concatenar com o valor da variável, tá bom? Beleza, então eu criei uma string que vai representar byte mais o meu valor. Então seria byte, o nome, e colocar o valor 100. Vai ser impresso o valor 100. Tá bom, pessoal? Então vamos imprimir isso aqui, vamos rodar isso aqui pra gente ver o resultado. Ó, eu vou executar aqui, tá? E tá aqui, ó. Se você ver aqui, eu tenho aqui, pessoal, ó, byte, que é 100, short 100, eu coloquei foi 100 aqui. Eu posso colocar outro valor aqui que tá dentro do permitido, né? Meu short, por que deu isso aqui? Meu byte. Ah, tá, pessoal, é porque, ó, aqui tá um erro aqui, porque eu coloquei no meu short aqui, coloquei foi o valor do byte, quer ver, ó? Aqui, ó, short, meu byte, ó. Aqui nesse caso tem que ser meu short, aqui, ó. Aí, agora sim, deixa eu executar novamente. Agora sim, ó, tá vendo, ó? O meu byte tem o valor 100, short tem o valor 345, int tem o valor 10.000, long tem esse valor aqui, tá? O double tem esse valor, float, char tem a letra, o caractere i, e boolean true, né? No caso, o boolean eu esqueci de dar o espaçozinho aqui, ó, tá? Mas que isso não vai atrapalhar no código em si, apenas pra gente tá vendo. Agora eu separei aqui, ó, o boolean do true. Tá vendo, pessoal? Então, tá aqui, ó, esses são os nossos tipos primitivos, tá? Então tá aqui o resultado, tá bom? Então ficou claro, né? Então, você agora sabe, você quando for trabalhar com variáveis, você sabe que os tipos eles têm um limite, tá? Então você vai ter um controle melhor. É claro que dificilmente você vai conseguir atingir. É difícil, olha, você conseguir atingir um tamanho de, no exemplo aqui do int, o long, double, float, olha, é muita coisa, tá, pessoal? Muita coisa mesmo. Tá bom, pessoal? Então, nesta aula aqui a gente aprendeu sobre os tipos de variáveis, perfeito? Então, qualquer dúvida aí, tá, pessoal? Deixa aí abaixo dos comentários, tá bom? Que eu irei responder com todo prazer, tá bom? Então, a gente viu os tipos de variáveis, tá? A gente vai ter outra aula que a gente vai falar sobre os tipos de objetos aqui, no caso, as classes, o wrapper, tá bom? Que incorpora com eles os tipos primitivos. Por isso, classes, o wrapper. O wrapper seria ali, mais ou menos, o embrulho. Eu tô embrulhando os tipos primitivos aqui, tá? Padrão dentro dessas classes, beleza? Para cada dado ali da classe, tá bom, pessoal? Então, nesta aula aqui foi isso, tá? Então, eu espero que você tenha gostado da aula. Pratique, tá, pessoal? Pratique bastante. Programação é isso, é praticar. Não adianta que você vai achar que vai ser um programador se você não colocar a mão na massa, se você não praticar, você não sentar ali na sua cadeira e tirar 1 hora, 1h30, meia hora, tá bom? Para praticar, você não vai conseguir, não vai. Só teoria não basta, tá, pessoal? Tem que ir prática também, tá bom? Então, um forte abraço, tá bom? E até a próxima. Valeu, pessoal!